Olá, boa noite. Começa mais uma edição do nosso painel regional. Você acompanha, confere conosco, sempre de segunda a sexta, a partir das 10 da noite. Entrevistas interessantes sobre temas relacionados aqui à nossa região, temas relacionados ao Brasil. E lembrando sempre que, ao 1h30 da tarde, tem o nosso primeiro encontro do dia, o painel Regional Debates, com as figuras importantes da região, as personalidades da região e do Brasil, passando pelas bancadas do programa, debatendo e discutindo os temas de interesse da região metropolitana e, claro, os assuntos que estão na pauta nacional também. Nessa edição, o painel regional, mais uma vez, abre espaço para saúde bucal, especialmente, recebendo aqui com prazer o cirurgião dentista e especialista na área de ortodontia e ortopedia facial. Dr. Ricardo Orliana com a gente aqui nessa edição do painel regional. Boa noite, prazer recebê-lo, Ricardo, tudo bem? Boa noite, Edgar, um prazer também estar aqui e agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante como a saúde bucal. 3014-5281, você liga para cá, participa conosco, envia aí o seu comentário, a sua pergunta, questiona aqui, tira as dúvidas com o Ricardo, profissional experiente e importante na área da odontologia, especialmente, como eu disse há pouco, da ortodontia e ortopedia facial. Aliás, seria importante você começar explicando isso, ortodontia e ortopedia, qual é a relação, qual é a diferença aí de um para outro, Ricardo? Ortodontia e ortopedia são especialidades, é uma especialidade da odontologia. A ortodontia, como o nome diz, ela trabalha a posição correta dos dentes. Orto, correto, dontia, dentes. E ortopedia trabalha a relação, a posição, o desenvolvimento correto dos ossos da face, ortopedia facial. Então a especialidade ortodontia e ortopedia facial vai atuar especialmente no desenvolvimento da face, na correta relação entre os ossos da face, no desenvolvimento desses ossos e também na posição correta dos dentes, no desenvolvimento dos dentes, das dentições, no relacionamento dos arcos dentários. Então é uma especialidade fantástica que colabora muito na função mastigatória, na promoção da correta mastigação, na promoção da estética facial. Então é uma especialidade que tem uma atuação muito forte na promoção da estética e da função do sistema, de todo o sistema estomatognático, de todas as estruturas envolvidas na cavidade bucal. A ortodontia ganhou aí uma notoriedade maior aí nos anos para cá, Ganhou aí, me parece que uma representatividade maior, não sei, Tanta gente que resolveu investir nisso, E melhorar a sua dentição, e a sua arcada dentária, a sua saúde bucal, enfim. E o uso do aparelho cresceu assustadoramente nos últimos tempos, não é? Que se deve isso? Olha, vários fatores. Sua visão. Edgar, isso foi bem lembrado por você. São vários fatores que colaboram para isso. A ortodontia, há 30 anos, por exemplo, era uma especialidade pouco acessível à população. Eram poucos os profissionais. O custo era muito alto. O custo era alto em função do treinamento ser feito basicamente por poucos cursos no Brasil. Muitos dos cursos eram feitos basicamente fora, nos Estados Unidos, na Europa. Então, com o passar do tempo, o cirurgião dentista brasileiro, que é um profissional de altíssimo nível, é um dos melhores profissionais do mundo, ele conseguiu trabalhar as áreas e especialidades, a odontologia evoluiu, os cursos de especialização foram ficando cada vez melhores, capacitados, melhorados. O nosso Conselho Regional de Odontologia, que consegue organizar, e o Conselho Federal de Odontologia, que organizam a formatação dos cursos, permitiram que esses cursos, com professores bem capacitados, bem formados, oferecessem esse acesso ao cirurgião dentista. A partir daí, os cirurgiões dentistas e especialistas em ortodontia, então, puderam oferecer o atendimento, o tratamento à população. Então, esse movimento que você comentou é muito interessante, porque a população hoje tem acesso franco à ortodontia. Qualquer pessoa, em qualquer nível, pode fazer um tratamento ortodôntico, ele pode recorrer a um profissional, um especialista. O que nós devemos considerar e importante é que é uma especialidade da odontologia. É uma área de especialidade da odontologia. Então, se você considerar isso, é importante que a população, a pessoa interessada em tratar, realmente procure uma pessoa especializada, um profissional especializado nessa área. Porque é uma especialidade da odontologia, mas qualquer profissional cirurgião dentista pode atuar. Normalmente, o cidadão vai para o
ortodontista, é isso? Ortodontista. Para o ortodontista, a partir da indicação de um clínico, seria isso? É isso normalmente, né? Normalmente, ninguém procura direto um ortodontista, a não ser que haja uma coincidência, né? Sim, normalmente ele vai a um clínico, mas ele pode procurar diretamente sim um ortodontista, um especialista. O importante é procurar um especialista, porque recentemente nós tivemos aí as notícias, né, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo atuando fortemente na questão de venda de aparelhos ortodônticos e esses aparelhos instalados por pessoas não habilitadas, nem mesmo cirurgiões dentistas. Então, esses aparelhos eram comprados no mercado... Nem protéticos nem são, protéticos. Né? Aliás, o exercício da odontologia, do atendimento ao paciente, ele é exclusivo ao cirurgião dentista. Quer dizer, existe na odontologia várias profissões. O cirurgião dentista, o auxiliar de saúde bucal, o técnico em saúde bucal, o técnico em prótese dentária e o auxiliar em prótese dentária. Mas o profissional que comanda, que faz todo o atendimento odontológico é o cirurgião dentista. Mas nesses casos, Boturão, o acesso aos materiais, e como a ortodontia, você bem lembrou, é uma especialidade que até o fato do paciente estar com o aparelho confere a ele um certo status, um diferencial, onde ele mostra que tem poder aquisitivo para fazer tratamento, pessoas buscam esse tipo de recurso do aparelho montado, instalado nos dentes, para ter um status. Então você vê a garotada, muitas vezes recorrendo à instalação de aparelho, colocando o aparelho, um fio passando por esse aparelho, muitas vezes trazendo grandes problemas de saúde bucal ao paciente. Porque, olha que interessante, a ortodontia, a especialidade, ela consegue movimentar a ortodontia e a ortopedia, movimentar os dentes sobre o osso que sustenta os dentes. Então, os dentes podem ser movimentados, a ponto, inclusive, de tirar o dente do osso. Então, o movimento dentário, ele pode ser no sentido de corrigir uma má posição, uma má oclusão, uma má relação dentária, mas também, se você não tiver cuidado, não tiver habilitado e capacitado, o dente pode simplesmente ir para uma posição inadequada. Então, quem deve reconhecer, indicar, tratar é o especialista. Eu recomendo, e isso é uma recomendação geral de todos os especialistas, que sejam procurados ou que a população procure o especialista em ortodontia. Você identifica essa busca aí pela, vou dizer, não sei se é odontologia paralela, se pirataria, não sei que nome pode se dar isso aí, né? Mas a busca que essas pessoas têm por esse tipo de atuação aí dos não profissionais, né, e que instalam lá os aparelhos, enfim, tem a ver com essa coisa aí de estética ou principalmente de status, é isso? Eu acho que tem a ver com a questão da estética e status, basicamente status. Então você vê os adolescentes com os aparelhos instalados, mal instalados, muitas vezes colocados de uma maneira totalmente inadequada, com materiais que não são indicados mesmo para uso em saúde. Não é? Então, isso é muito sério. E quem tem atuado fortemente para coibir esse tipo de trabalho, esse tipo de atuação, é o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Tem feito um trabalho fantástico, não só inibindo e orientando a população, inibindo essas condutas, mas também com os fabricantes de materiais odontológicos, com as dentais que comercializam produtos odontológicos. Quer dizer, saúde é uma coisa séria, saúde bucal obviamente é muito séria, e quem é que está habilitado a cuidar da sua saúde é o cirurgião dentista. Então, se você vai recorrer a alguém em relação à saúde bucal, que seja o cirurgião dentista, e ele com toda a equipe dele, técnicos, auxiliares, técnicos em prótese, saúde bucal, vai poder oferecer o melhor para você obter o melhor em saúde. Vamos para o rápido intervalo. Na volta a gente vai falar um pouquinho sobre a ATM, né? Articulação temporomandibular, que é sempre uma dúvida, né, na cabeça das pessoas, quando não produz dor de cabeça também, né? Voltamos já já. Obrigado. Estamos voltando aqui com o nosso painel regional, não é? Este é o segundo bloco, falando sobre saúde, especialmente saúde bucal, odontologia, aqui com o especialista no assunto, cirurgião dentista, especialista em ortodontia, ortopedia facial, ortodontia e ortopedia facial. Dr. Ricardo Orliana, aqui participando com a gente do painel regional. O telefone segue aberto para você aí, o 3014-5281. Você liga, participa com a gente, envia a sua pergunta, o seu comentário e opina também a respeito do que nós estamos discutindo aqui. Bom, eu falei da ATM, né? Finalizei o programa anterior dizendo que a gente ia conversar um pouco sobre a ATM, articulação temporomandibular.
que é algo que surpreende muita gente, né? E é responsável por uma série de coisas que a gente acaba levando para outros caminhos, uma dor de cabeça persistente que não termina nunca, que não passa nunca, e outros tipos de problemas também, dor na nuca, dor não sei, vira e mexe, pode ser ATM, não é isso, doutor? Exatamente, Edgar. ATM, como você falou, é a articulação temporomandibular. São articulações, uma de cada lado, que unem esse osso chamado mandíbula ao resto do crânio. A mandíbula é o único osso móvel do nosso crânio. E para ela estar relacionada ao crânio, ela se relaciona por meio de duas articulações, as articulações temporomandibulares. É interessante, Edgar, porque o sistema mastigatório e todo o sistema que envolve a boca, chamado sistema estomatognático, ele tem que estar em equilíbrio entre os ossos, a musculatura, os ligamentos, as articulações funcionando e atuando corretamente, equilíbrio com todo o nosso corpo. Então, o nosso corpo ele é um sistema único. Não dá para dissociar, separar a boca do restante do corpo. O mesmo sangue que passa nos dentes, Edgar, passa em todo o corpo. O desequilíbrio de uma posição da mandíbula, por exemplo, por um engrenamento inadequado dos dentes, vai promover desequilíbrio da relação da cabeça com a coluna cervical. Então, a postura crânio-cervical sofre mudança, variação em função de uma posição inadequada dos dentes, por exemplo, da mandíbula. E isso pode acarretar a posição inadequada da cintura escapular, da cintura pélvica, chegar a ponto de uma pessoa ter um problema de ATM e ter dor no joelho por causa disso. Olha que interessante. Por que a ATM gera esses problemas todos? Por que ela se desgasta? É um problema de desgaste, é isso? Não, na verdade existe uma posição, uma situação de equilíbrio, de harmonia, onde você tem o sistema funcionando corretamente. Quando esse sistema, que é composto por músculos, ossos, ligamentos e articulações, está em desequilíbrio, ele vai acabar trazendo alguns sintomas, sinais e sintomas. Então, por exemplo, disfunção temporomandibular é quando todo esse funcionamento desse sistema está inadequado. Pode ser em função, por exemplo, de uma má posição dentária. Os dentes mal posicionados podem fazer com que a mandíbula, ao você ocluir, fechar a boca, se posicione numa situação nova, numa posição errada. Isso faz com que a articulação, o osso que está relacionado à articulação, fique numa posição errada. E isso, ao longo do tempo, traz a chamada disfunção. Então, esse desequilíbrio entre posição dentária e posição correta das articulações faz com que a musculatura sofra muito. Muitas vezes, as dores, os sintomas que os pacientes apresentam estão relacionados a quê? Dor muscular. Porque a musculatura tenta, Edgar, fazer o quê? Equilibrar a situação, dar um jeito de colocar a situação em uma situação de normalidade. E a musculatura fica trabalhando excessivamente. Chega ao ponto da musculatura entrar em fadiga. E quando a musculatura está em fadiga, ela acusa a dor. Essa é uma situação, dor muscular, que pode ser revertida em dores de cabeça, dores nessa região temporal, dores na nuca, dores nessa região frontal, ao redor dos olhos, fundo de olho. Esses são sintomas. Dores de ouvido. Então, muitas vezes, isso pode ter relação com a ATM? Tudo isso pode ter relação com a ATM. É muito comum, Edgar, os pacientes procurarem os médicos, neurologistas, otorrinolaringologistas, oftalmologistas, para resolver o sintoma de dor que está relacionado a essas áreas. Ouvido, olhos, enfim. Ele vai procurar o profissional que ele acha que é o correto para atendê-lo. E graças à atenção desses profissionais, os especialmente otorrinolaringologistas, por quê? Como a articulação está muito próxima do ouvido, os sintomas são muito próximos de dor de ouvido, o zumbido, o estalido, o ruído. Então a pessoa vai procurar um otorrino. E graças a esses especialistas, bem orientados, bem formados, eles pedem, eles orientam, eles encaminham os pacientes com esses sintomas a procurarem o cirurgião dentista. E graças à atuação do cirurgião dentista, do diagnóstico correto, ele pode relacionar melhor os dentes, equilibrar essa mordida, para que o sistema volte a ter equilíbrio e o paciente não tenha mais dor. E aí como é que vai fazer? Há uma desarmonia nesse conjunto todo aí. O aparelho dentário é uma das ferramentas para se reequilibrar isso? Ele é um dos recursos de tratamento. Na verdade, o que nós temos como procedimento, no caso da dor muscular, né, dessa dor, desse desequilíbrio, há um exame clínico, que nós, nesse exame clínico, na consulta do exame clínico, nós já identificamos os fatores, basicamente
baseado nos sinais e nos sintomas, nós já identificamos os possíveis fatores e, se for de ordem dentária, nós temos como fazer um teste diagnóstico. Então, por exemplo, um tratamento, uma terapia diagnóstica é o uso de uma placa chamada placa miorrelaxante. É uma placa de resina acrílica, utilizada basicamente durante o sono. Essa placa recobre os dentes, ela tem uma série de requisitos, viu, Edgar? Que ela deve preencher, devem ser totalmente lisas, planas, que permitam o movimento correto mandibular livre quando os dentes estão em contato com a placa. E essa situação da placa interpondo e permitindo que a mandíbula se posicione corretamente, que a musculatura trabalhe livremente e guie a posição correta da mandíbula, faz com que você tenha um relaxamento muscular. Essa placa é instalada, é feito o ajuste sequencialmente, semanalmente, até o momento que você tem o equilíbrio, a posição equilibrada da mandíbula, e a partir daí nós fazemos as terapias. Então, por exemplo, quando o paciente tem dor e utiliza a placa e a dor some 100%, nós sabemos que as dores que ele tem sofrido ou tem tido estão relacionadas aos dentes. Então ele usou a placa, as dores sumiu 100%, essas dores estão relacionadas ao dente. Isso é muito interessante. E aí vai se definir qual é o tratamento mais adequado. Porque daí o que nós conseguimos fazer? Com a posição, com a musculatura em equilíbrio e a posição definida, após os ajustes da placa e a posição da mandíbula definida, nós vamos colocar os modelos em gesso, cópia de modelos em gesso no simulador, que é um articulador, e esse simulador vai nos permitir identificar quais são os contatos que estão causando esse problema. Dependendo de onde acontecem os contatos, de quanto tem de discrepância, eu vou ter o tratamento. O tratamento pode ser, por exemplo, um ajuste por desgaste de superfície dentária, para melhor posicionar a mandíbula. O tratamento pode ser um ajuste por acréscimo, por exemplo, colocar superfícies novas de cerâmica, de material restaurador. Então é muito comum um paciente que, por exemplo, não tem dentes. Né? O paciente não tem dentes na parte de trás, ou não tem nenhum dente, ele tem que ser reabilitado. Então o tratamento vai depender exatamente dos fatores que a gente identificar. E pode chegar ao ponto, por exemplo, de ter que fazer uma posição, trabalhar a posição correta dos dentes com o aparelho ortodôntico. Então o ortodontista vai atuar de maneira a colocar os dentes corretamente no arco dentário, relacionar os dois arcos, superior e inferior, corretamente, em equilíbrio com a musculatura e com as articulações, para que o sistema volte a trabalhar o quê? De uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada. Eu ouvi recentemente, já faz um tempo, né, que de uns tempos para trás fazia-se cirurgias na ATM para determinados casos mais complicados. E que hoje em dia praticamente está zerada essa coisa da cirurgia. Os cirurgiões não fazem mais cirurgia da ATM. É por aí mesmo ou não? Não. Existe ainda cirurgia? Existem os casos onde mas são casos mais extremos, mais raros, mais difíceis. Porque essa disfunção, ela pode chegar a ponto, Edgar, de causar um processo... É uma doença degenerativa. Ela vai evoluindo e vai destruindo a articulação. Apesar dessas duas articulações, a articulação temporomandibular, elas serem as articulações mais resistentes, ela é mais resistente do que a articulação do joelho. Porque dela depende a nossa vida. Falar, se comunicar, se alimentar, por exemplo. Mas, apesar de tudo isso, há um processo degenerativo. Então, quando ocorre essa degeneração do disco articular ou da superfície óssea, ou uma lesão importante de superfície óssea, muitas vezes a necessidade de uma reposição, uma colocação de uma prótese nessa região. Então, a cirurgia se faz necessária em alguns casos. E nós temos excelentes cirurgiões bucomaxilofaciais que realizam esses procedimentos aqui no Brasil. Perfeito. O raio-x identifica a questão da ATM? Então, um problema de ATM que tem uma certa complexidade, enfim? Sim, é importante isso. O exame, uma radiografia panorâmica, que é um exame comum, corriqueiro, ela não é o exame de eleição para fazer a análise e o diagnóstico de problemas de ATM, mas ela pode mostrar indícios da necessidade de um exame específico. E qual o exame hoje em dia que é eletivo, de eleição para avaliar as estruturas ósseas? A tomografia computadorizada. Então, a tomografia computadorizada, ela permite uma avaliação tridimensional das estruturas ósseas da articulação temporomandibular, e não só da articulação. O cirurgião dentista hoje tem atuado e
utilizada a tomografia para avaliar todas as estruturas de atuação dele, dos ossos da face. Mas no caso da ATM, com a tomografia você tem a possibilidade de avaliar cada uma das áreas da superfície tridimensionalmente. E com a ressonância magnética é possível você avaliar a posição do disco articular e dos músculos atuando sobre a articulação, em posições distintas, de abertura, de fechamento. Então, esses exames, a tomografia e a ressonância, são os exames de eleição para avaliar, por meio de imagem, a condição dessas articulações. Vamos para mais um intervalo aqui no Painel Regional. Voltamos já já com o Dr. Ricardo Orliana aqui conosco, em instantes. Muito bem, a gente volta aqui, né, o terceiro e último bloco, né, do nosso Painel Regional, falando sobre saúde bucal, especialmente, aqui com o cirurgião dentista, o Dr. Ricardo Orliana, especialista na ortodontia e na ortopedia facial, né? Falamos muito sobre a TM no bloco anterior, né, que é um problema que pode acometer qualquer pessoa, seja ele homem, mulher, enfim. Tem alguma idade aí em que normalmente a ATM age, atua mesmo, e acontece mesmo o problema de ATM, enfim, ou não tem problema de idade? E essa diferenciação de sexo, a gente conversava aqui no intervalo a respeito disso, né? Os homens têm mais problemas relacionados à ortodontia, relacionados à ATM, as mulheres têm mais esse tipo de problema, não há diferença, enfim, Ricardo. Olha, é interessante, Edgar, porque a nossa capacidade adaptativa é muito grande. Então nós somos muito tolerantes e conseguimos nos adaptar demais às situações extremas. Só que a disfunção temporomandibular, ela vai acometer e acomete mais as mulheres. É interessante isso. As mulheres têm mais os problemas de disfunção e de dores musculares, de dores basicamente musculares, do que os homens. E a idade, você perguntou, muito importante. É normal você encontrar a disfunção e esses sintomas de dor mais em mulheres, e em qual faixa etária? Entre 30 a 35 anos em diante. Por que isso? Nessa faixa etária, a sobrecarga de responsabilidades. Né? Nossa sociedade exige que a mulher seja eficiente em casa, boa mãe, uma excelente profissional, que resolva todos os problemas, inclusive dê suporte a seus maridos, né? E a toda a família. Toda essa sobrecarga de responsabilidade, de funções, faz com que aquela tolerância, aquela capacidade de tolerar do sistema, né, todo o nosso sistema mastigatório tolerar as pequenas diferenças, vai sendo perdido, vai ser ultrapassado. Então, nessa idade, com esse limiar de tolerância já ultrapassado, a pessoa começa a ter os sintomas de disfunção. E é interessante, de 40% a 60%, olha só como a prevalência é alta, de 40% a 60% da população tem algum sinal ou sintoma relacionado à disfunção temporomandibular. Pode ser 40% a 60%. É um índice altíssimo, né? Altíssimo. Isso quer dizer que em 10 pessoas, de 4 a 6 vão ter esse sinal ou sintoma. Menos de 10% é que tem um sintoma agudo e que faz com que vá a um profissional. Menos de 10%. Então, se nós trabalharmos essa faixa de 40% a 60%, é muito importante, Edgar, trabalhar o quê? A prevenção. Não é cultura nossa aqui no Brasil, né? Se não é cultura na saúde de maneira geral, me parece, né, imagino que muito menos na área de odontologia. Né? Hoje melhorou um pouco mais, mas precisa ser enfatizado. Então, programas como esse, do painel regional e tantos outros programas, são muito importantes para nós alertarmos a população a recorrer antes dos problemas surgirem. Então, busque a orientação, consulte um cirurgião dentista, avalie as condições de equilíbrio, de saúde bucal, das articulações, por exemplo, sabendo que a prevalência é muito grande. Será que você não tem esse problema? E se você tiver esse problema, você vai esperar ter dor para procurar o tratamento, procurar a solução? Então é muito melhor prevenir do que remediar. Então procure o profissional. Já dizia a tataravó, né? É verdade, é uma constatação sábia, como você falou, a tataravó. Prevenir é melhor que remediar. Então procure um cirurgião dentista, faça uma boa avaliação com ele, receba as orientações. Além da saúde bucal, de promoção da higiene correta, higienizar corretamente os dentes, cuidar bem da saúde de uma forma geral, ele vai poder orientar você sobre os sinais que estão presentes e como prevenir problemas futuros. Isso é muito importante.
Silvio do Rio Branco está com a gente participando conosco. Quer saber o seguinte, não sei se é a tua área de atuação, se dá para responder, mas por que os implantes dentários são tão caros, diz ele? Não existe nenhuma parceria com a prefeitura, outro meio para baratear o serviço? O custo do implante é tão caro ainda hoje, não? Olha, o custo hoje diminuiu bastante, viu, Silvio? Eu vejo que a tendência, assim como na ortodontia, as outras especialidades, é que os custos acabem ficando menores. Hoje nós já temos fabricantes de materiais odontológicos, fabricantes nacionais, com alto nível de produtos de altíssima qualidade. Nós temos profissionais que oferecem tratamentos com custos mais acessíveis também e de boa qualidade. Então a tendência é diminuir esse custo. Ainda é um custo alto. Na verdade, assim, se você avaliar, Silvio, o que acontece, na verdade, é que nós, de uma forma geral, você, eu, todos nós, na comunidade, somos mal remunerados. Essa é a questão. Somos mal remunerados. Então você deveria ser melhor remunerado, eu também, todos nós, para que nós pudéssemos oferecer, na verdade, termos condições de remunerar adequadamente esses serviços. Não é que eles são caros, nós é que não temos as condições ainda adequadas para poder pagar o mínimo necessário de qualidade. E aí há um desequilíbrio. Quando o profissional busca baratear demais, Silvio, o tratamento, às vezes ele perde em qualidade. Então é importante ficar atento a esse detalhe. Às vezes o que é muito barato, o que está muito fácil, pode não entregar aquilo que você gostaria de melhor para você. Então às vezes vale a pena se empenhar, se esforçar um pouquinho mais, pagar o valor, que às vezes é um pouquinho alto, concordo com você, mas ter um serviço de qualidade. Olha, Uriel Vilas Boas. Alô, Uriel, um abraço para você, obrigado pela participação mais uma vez. Diz assim, a partir de que idade deve-se fazer um exame para constar esse tipo de problema dentário? O uso de chupeta na infância, claro, né? Pode prejudicar a dentição? Duas perguntas engajadas aí do Uriel. Olha, Uriel, são boas as suas perguntas, importantes. Vamos pela primeira pergunta, que idade? Na verdade, quando nós falamos de capacidade adaptativa, de tolerância, né, e especialmente sobre a pressão de eficiência, de qualidade em tudo que nós fazemos, se você observar as crianças hoje em dia, as crianças têm tantas atividades, inglês, futebol, escola e tantas atividades, elas acabam ficando sobrecarregadas. E essa tensão, essa sobrecarga de tensão, esse estresse por alta eficiência, por não errar, está fazendo com que as crianças também tenham problemas, patologias de disfunção. Então o bruxismo, por exemplo, que é o ranger os dentes, o apertar os dentes, isso está comum nas crianças. Por que será que acontece isso? Porque a sobrecarga de tensão, a criança é estressada por tantas coisas a fazer. Então a idade, Uriel, na verdade a avaliação odontológica ela deve acontecer antes mesmo da criança nascer. Olha que interessante. Possível fazer isso na gestação? Não vai fazer a avaliação da criança, mas na gestação, na orientação aos pais, ou mesmo aos pais que desejam ter filhos, a orientação aos pais sobre o cuidado de saúde bucal deles vai favorecer a prevenção de problemas nos filhos. Então, doenças como a cárie dentária, se você consegue fazer com que a boca dos pais estejam em condições normais, com saúde, né? Quando a criança nasce, quando a criança desenvolve os dentinhos e começa a nascer os dentinhos, você começa a ter um ambiente favorável à promoção da saúde. Então, se o pai tem um cuidado com a higiene, se o pai tem um cuidado com as consultas, isso acaba transferindo para os filhos consequentemente. Agora, hoje nós temos odontologia para bebês. Então, na nossa Universidade de Santa Cecília, na Faculdade de Odontologia, a disciplina de odontopediatria tem aí a especialidade odontologia para bebês. Crianças de 0 a 3 anos recebem a orientação, a mãe e os pais recebem a orientação, essas crianças são avaliadas, qualquer desvio de normalidade são atendidos, são tratados. Então, a idade, Silvio, depende muito de quem está olhando o conjunto como um todo. Como o Edgar colocou, Uriel, como o Edgar colocou, não procurar só quando tem o problema, já procurar antes de ter inclusive os dentes, levar a criança já antes de ter os dentinhos. E todo ano, ou 2 vezes ao ano, procurar o cirurgião dentista. E essa coisa de você ficar rangendo os dentes, né, de ficar pressionando, né, a arcada dentária uma na outra, evidentemente que é resultado de sistema nervoso alterado, do estresse do dia a dia, essas coisas todas, né? E isso gera, além de problemas da própria TM, um desgaste
Com certeza, dentição, né? Com certeza. A superfície do esmalte dentário, o esmalte dentário é a superfície mais dura do nosso corpo. E para desgastar o esmalte dentário, só o esmalte dentário. Então, se você tem o ranger dos dentes, esse ranger vai promover muitas vezes o desgaste de superfície, a ponto de aplainar os dentes todos, de uma forma geral. Em alguns casos, esse desgaste, esse apertamento também leva a ter problemas de suporte do dente. Então, o dente que é suportado pelo osso, esse osso acaba sofrendo consequências desse trauma, desse sobrecarga de força, e aí você começa a perder suporte ósseo, por exemplo. Ocorre, por exemplo, a retração gengival, a raiz do dente fica exposta, a pessoa começa a ter, por exemplo, sensibilidade dentinária, com frio, com o ar, por exemplo, com doces. Então, tudo isso em decorrência de uma função inadequada. A Marta da Pompeia vai nessa linha aí, não é? E quer saber o seguinte, o uso de mamadeiras pode causar problemas nos dentes das crianças. O Auriel perguntou de chupeta e a Marta das mamadeiras. Mamadeiras e chupetas são importantes, auxiliam, primeiro, asseguram a criança ficar mais tranquila, a chupeta, não é? E a mamadeira auxilia a mãe a promover a nutrição da criança. Ok. Mamadeiras e chupetas podem ser utilizadas? Sim. Elas devem ser utilizadas, mas a forma dos bicos, tanto da chupeta, Uriel, como da mamadeira, devem ser formas de bicos chamados anatômicos. Então, quando você vai adquirir a mamadeira, a chupeta, você tem que observar se os bicos têm um formato anatômico. Normalmente, isso vem descrito na própria embalagem do fabricante. Esses bicos anatômicos também seria interessante você consultar o cirurgião dentista para avaliar, ou a médica pediatra, para avaliar se está adequado aquele material. Isso é importante. Porque a chupeta utilizada constantemente pela criança e por tempo além do normal, você vai trazer mudança na posição dos dentes. Ela vai ser um anteparo para um desenvolvimento normal dos dentes. Ela vai impedir o desenvolvimento e posicionamento correto dos dentes. Então a chupeta pode trazer problema sim. E a mamadeira? Além do bico, o que está lá dentro da mamadeira, né? O conteúdo da mamadeira. Se você tiver um conteúdo rico em açúcar, você está favorecendo a criança ter o desenvolvimento de lesão de cárie. Inclusive, ainda existe, né, cárie de mamadeira, uma cárie de rápida progressão, porque a criança vai dormir com a mamadeira com um líquido açucarado, pode ser suco, ou o que quer que seja, né, achocolatado, por exemplo, e ela vai dormir com a mamadeira e aquela substância que passou pela boca está lá nutrindo as bactérias, os micro-organismos, e que vão trazer lesões no esmalte, a cárie dentária. Então a mamadeira é importante. Outra coisa importante na mamadeira, no bico, as mães, muitas vezes, para que o alimento seja consumido rápido pela criança, ela vai e aumenta o diâmetro do furo no bico. Isso faz com que a criança ingira rapidamente o alimento. E o que acontece com isso? Todo aquele esforço que a criança deveria ter para adquirir o alimento... não é feito. Não é feito. Então ela consegue uma plenitude no estômago da alimentação, mas o emocional dela não. Aquele desgaste que daria, então, culminaria no sono, não acontece. Ela acaba ficando irritada, ela acaba chorando, ela acaba ficando uma criança que vai te dar trabalho. Então, assim, não aumente o bico da mamadeira. Pelo contrário, deixa ele bem estreitinho para a criança ter um esforço, que é o esforço natural. Se você observar uma criança mamando, o seio materno, amamentando, a mãe amamentando, você vai perceber, Edgar, que a criança fica suada, ela transpira, ela está trabalhando ali, né? Ela está trabalhando, ela está se virando. Esse suado, esse transpirar, faz com que ela canse e ao final da alimentação dela, ela durma consequentemente. Isso tudo é importante. Ricardo, foi um prazer ter você aqui. Obrigado pelos esclarecimentos, pelas explicações. Espero que volte outras oportunidades para a gente continuar prestando esse serviço importante aqui, que é uma das funções primordiais aqui do painel regional. Obrigado, até uma outra. Muito obrigado, Edgar. Agradeço a oportunidade e espero realmente poder contribuir com a saúde bucal da população. Consulte o cirurgião dentista. Obrigado ao Dr. Ricardo Olhana participando com a gente aqui do painel regional. Você que nos acompanhou, nós estamos de segunda a sexta com você, na sequência do JB às 10 da noite e às 1h30 da tarde com o painel Debates. Obrigado. Tchau.